Bom dia, Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta segunda-feira, 25 de maio de 2026, para mais uma meditação da Palavra de Deus e vamos iniciar orando a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pedimos Tua inspiração, Senhor. Ó Deus, dá-nos entendimento do Espírito, do sentido da Tua Palavra a todos quanto vão meditar conosco. Para a Tua glória, é o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, que hoje vamos folhear um pouco a Bíblia aqui. Abrir a Bíblia e examinar. Título deste assunto de hoje: o que faz Deus se comprazer em nós? O que é que nós diríamos ou podemos viver e fazer para Deus ter prazer em nós? Medite bem nisso. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 17. É o texto bíblico base dessa meditação. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava aqui se batizando nas águas do arrependimento, porque o batismo nas águas é quando a pessoa tem uma conscientização, já tem uma mente adulta, sabe discernir o que é do bem, o que é do mal, o que é pecado e o que não é pecado, para ter uma conscientização para com a alma, né? Nós vemos que quando a pessoa é criança, até mesmo adolescente, ainda não sabe o que é da vida, não sabe discernir o bem do mal. Então, Jesus aqui já tinha 30 anos de idade, foi batizado por João Batista, o arrependimento para a remissão dos pecados. E aqui veio a voz do céu. Ali estava o Deus Filho, Jesus Cristo, se batizando. E a voz do céu, o Deus Pai, e veio o Espírito Santo sobre forma corpórea sobre a vida dele. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três se encontrando. Que coisa gloriosa, não é? Pois é, vamos falar sobre isso, como dar prazer a Deus, como alegrar o coração de Deus. O nosso meio de viver é que podemos fazer isso. Primeiro, na introdução, Deus se alegra, e fica contente com quem faz o que é da vontade de Deus. É isso, a vontade de Deus sempre é boa para a justiça, para aquilo que leva para o caminho do bem, para a salvação, a vida eterna. Nós vamos citar aqui apenas dois exemplos bíblicos de pessoas que se entregaram à vida para se alegrar, dar satisfação a Deus. E por último, vai ser a nossa própria vida. Então vamos lá. Primeiro, Davi. Está escrito que Davi era um homem sincero, aquebrantado e tinha um coração segundo a Deus e dava... Deus se compôs. Deus se alegrou em Davi. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, fala sobre isso. Vamos folhear a Bíblia. Atos 13, 22, achei aqui. Diz o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aí está. Um homem que era segundo o coração de Deus, que o faria segundo a vontade. É isso que dá prazer a Deus. Quando a gente se entrega, vive para servir a Ele e fazer conforme a vontade de Deus, Deus se alegra.
Vamos fazer uma conjecturação aqui. Quando o pai vê seu filho obedecendo a ele, seguindo a sua cultura, seguindo os seus conselhos, fazendo com que tenha bom êxito na vida, fazendo uma faculdade e sempre sendo guiado pelos conselhos do pai para fazer o que é bom e que vai agradar. Não é isso? O pai não fica satisfeito com um filho assim? Do mesmo modo é Deus. Quando a gente nos entregamos nossa vida para fazer o que agrada a Ele, aí é o maior prazer de Deus. É isso que Deus quer para mim, para você, que nós venhamos fazer o que agrada a Deus, a vontade dEle. Vamos agora para o segundo exemplo. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo deixou tudo, considerou como perda para fazer algo diferente para Deus. Entregou toda a sua vida. Isso foi como um perfume suave nas narinas de Deus. Isso nós temos que entender. Isso que estamos filmando aqui, para que você entenda melhor a palavra de Deus. De uma forma bem objetiva e bem clara. Que o apóstolo Paulo, ele sentiu tanto prazer e que foi tão grato que ele falou para ele mesmo. Entregou tudo a vida dele para servir a Deus. E Deus se agradou a ponto de dizer para aos discípulos: este será vaso para minha honra. Farei com que ele saiba o quanto deve padecer por mim. Paulo padecia, sofria, mas com a gratidão, feliz, porque encontrou uma riqueza, um tesouro muito sublime, o próprio Deus. Então ele teve este prazer, esse desejo de viver só para Deus. E foi um dos maiores apóstolos de Deus e missionário em divulgar a palavra de Deus. Isso foi uma alegria, um prazer muito grande para Deus. Agora vamos falar de mim e de você. Como eu e você, nós, damos prazer a Deus? Pois bem, aqui na palavra de Deus fala sobre isso, como fazer. Mas antes vamos ler aqui. O que eu e você precisamos fazer para que Deus tenha prazer em nós. O apóstolo João, capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui está tudo o segredo de quem quer agradar a Deus, de quem quer ser feliz com Deus e de quem quer conquistar a vida eterna. Então, somente isso. Guardar os mandamentos. Aí vamos, olha aqui o que vamos falar, algo a mais. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
ter os mandamentos e os guardar. O que significa isso? Viver, praticar. Quando às vezes, algum de nós podemos até dizer assim, eu amo a Deus, eu tenho o maior prazer por Deus. Pois bem, sabe como é que vai constatar que verdadeiramente eu ou você amamos a Deus? Quando vivemos em prática a vontade de Deus, praticando o que está escrito. Aí sim, nós amamos de fato e de verdade. Continuando aqui. E Jesus disse, e será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. É coisa gloriosa. Quando a gente verdadeiramente, quando eu ou você verdadeiramente quiser conhecer a Deus, despertar um interesse, um desejo por Deus, aí e começar a fazer aquilo que é da vontade de Deus, aí sim, tanto eu como você vai ver quem é Deus, porque Ele vai se manifestar, Ele vai entrar dentro de nós, como tem entrado na nossa vida, e nós entenderemos, saberemos o quão grande é o amor dele através do próprio Espírito dele dentro de nós. Imagine bem, imagine só. O próprio Espírito de Deus, o próprio Deus dentro de você, pela pessoa da fé no Espírito de Deus. Pela fé, a gente ter Deus dentro de nós. E Ele poder dizer dentro de nós, através do Espírito Santo, eu me agrado de você. O que você é para mim me dá prazer. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, é tanta benignidade, bondade e misericórdia do Senhor. O Senhor poder habitar dentro de nós e falar conosco por meio do Espírito Santo e dizer, eu tenho prazer em você, você é meu. Isso é muito forte, meu Deus. Se todos entendesse, buscássemos isso, viver isso, muitas pessoas não ia dizer de boca, eu amo a Deus, ia dizer, falar com as atitudes da prática da obediência a Ti. Nos ajude, tem misericórdia de todos nós. Amém. Pois é, aqui fica a reflexão. Um Deus tão grande, santo, glorioso, querer habitar dentro de nós, e Ele que fez a nossa vida, nós existimos porque foi Ele é o autor da vida, e Ele dizer para nós, eu tenho prazer em você. Saiba, meu amigo, minha amiga, que aquele que ainda não conhece esse Deus, não conhece a atuação da morada do Espírito Santo dentro de você, saiba de uma coisa. Deus é o mais interessado em fazer isso. Por quê? Porque Ele é amor e Ele quer que venhamos desfrutar. Ele tem o maior desejo de se manifestar dentro de nós o que Ele é para todos nós. E poder dizer, mesmo que você esteja vivendo uma vida que não esteja no agrado de Deus, não saiba como agradar, como dar prazer a Deus por meio de conhecer a palavra dEle e praticar os mandamentos dEle. Saiba que Ele tem a força, que Ele tem o poder para transformar sua vida. E em breve nós
falaremos mais a esse respeito, como ter desejo por Deus, como contactar, como esse poder de Deus entra em contato, em conexão com o seu espírito. De antemão, vamos dizer algo aqui. Saiba, aqui é o Espírito de Deus. A palavra é o poder de Deus que poderá entrar dentro de você. Então o diabo faz de tudo, o príncipe das trevas e as coisas desse mundo, a sedução, faz de tudo para você ter amor mais para com o mundo. Porque quando você tem amor mais para com o mundo e deseja mais as coisas que afastam de Deus, aí você não vai ter força, nem poder, nem vontade de desejo de meditar nessa palavra para praticar. Porque o que está lhe atraindo para distante de Deus e para próximo ao pecado neutraliza o poder e o prazer de você desejar a palavra, esse poder pelo Espírito de Deus para habitar e dar felicidade, dar força para você fazer aquilo que é do agrado de Deus, para que Deus venha dizer: este é meu filho em quem me comprazo. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua, uma obra espiritual gloriosa para você ter desejo pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus em fazer e agradar a Deus e Deus ouvir, você ouvir da voz do Espírito Santo, Deus falando com você. Este é em quem eu me comprazo. Deus quer fazer isso na vida de todos nós e eu creio, por isso estamos falando que Deus vai fazer a obra na vida de todos nós, para que todos nós venhamos dar frutos e Deus se agradar, ter prazer em nós. A maior alegria de Deus é que nós tenhamos o prazer de fazer sua vontade e ver a nossa vida dando fruto e sermos felizes fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus nos conceder. Ótimo dia.